Bom, gente, vamos iniciar o nosso trabalho. Eu e Michelle, a gente está fazendo essa gravação via seminário. Estamos fazendo pela plataforma Zoom, e aí a gente vai reproduzir esse vídeo via YouTube, por conta que o Meet, ele para poder assinar, para poder fazer a gravação, tem que ser assinante. Eu acho que todo mundo já sabe, mas só para relembrar. Camila e Michelle fazendo as apresentações, a gente já vai começar. Bom, respectivamente, a gente ficou responsável aqui, né, por sistema auditivo, é o nosso grupo, o tema que ficou para o nosso grupo. Disciplina Fisiologia, ministrada pela docente Juliana Lopes. Nossa equipe é formada por Camila, Maísa, Michele, Zeni. Olha lá. Bom, em algum momento do auge do iluminismo, Voltaire falou que o ouvido é o caminho do coração. Quando a gente vai estudar fisiologia e anatomia, a gente sabe que esse sentido ele é um pouquinho equivocado, já que a gente compreende que nesse sentido aqui ele falava na questão emocional. O responsável pelas emoções não é o coração, mas sim o cérebro. Mas ele não está tão equivocado quando ele fala que o ouvido ele é o caminho, já que a gente compreende que o ouvido ele é o sistema auditivo, na verdade, né? É responsável por captar sons, as ondas sonoras no meio interno, transmitir para o nosso cérebro para que a gente possa compreender as informações. E aí a gente vai para a parte da anatomia do nosso sistema auditivo. Essa imagem aqui, ela está um tanto mais robusta, ela não está totalmente detalhada quando a gente fala das estruturas. Mas, basicamente, a gente compreende que o ouvido ele é formado por três estruturas grandes, que são o ouvido externo, que a gente tem aqui, o ouvido médio, que vai ser composto principalmente pelo tímpano, e a cóclea, que vai estar sendo composta, assim, fundamental para o ouvido interno. Essa parte amarela aqui que a gente observa na imagem, ela é, respectivamente, os nervos que vão ser responsáveis por conduzir as informações da parte interna até a parte do córtex cerebral. Pronto. Aqui nessa imagem a gente já tem mais detalhado, né, em relação ao outra, o canal auditivo. A gente observa a parte externa do ouvido, que é composta pelo martelo, pavilhão e a orelha. Na verdade, perdão, o martelo ele vai estar no ouvido médio. É composto pelo pavilhão e a orelha, né, essa parte que visualmente a gente tem. A parte média, ela vai ser composta principalmente pelo estribo, bigona e o tímpano. E a parte interna, que vai ser basicamente a cóclea, a perínfia e os canais auriculares, que vão ser esses que vai fazer essa transformação. Beleza, mas no sentido fisiológico, o que se retrata? A orelha, basicamente o ouvido externo, ele é responsável por pegar as ondas sonoras que estão transmitando no ar. Essas ondas, a gente estuda isso bem detalhadamente na disciplina de biofísica. Mas, no sentido mais amplo da coisa, essas ondas elas vêm no formato mecânico. Lembra das aulas de física? Formato de ondas mecânicas. E aí, o ouvido externo, ele é responsável por captar essas informações e conduzir ao ouvido médio. Tá. Quando chega no ouvido médio, aí a gente começa a passar por uma transformação. Essas ondas, elas deixam de ser um tanto que mecânicas para passarem para conduzimentos elétricos. Vamos lembrar que o nosso cérebro, ele é responsável por adquirir aí energia elétrica, na verdade, né? Os impulsos que a gente tem, eles estão por sinapses elétricas ou sinapses químicas. Nesse sentido aqui, a gente vai ter a questão elétrica. E aí, o ouvido médio, ele é responsável por fazer essa transformação e algumas notórias, como vamos dizer, condições. Quando a gente percebe que algum som ele tem um ruído muito estridente, ou a questão auditiva da gente ela se sente um pouco lesionada com algum barulho, por exemplo, você está passando na rua e de repente vê uma comitiva, né, que a gente vê bastante agora durante as eleições. E aí vem aquele som muito alto, pessoas gritando. Bom, o ouvido médio, ele perspectivamente, ele percebe essa diferença auditiva, né, da amplitude sonora,
e tenta fazer aí conforme uma mecanização, vamos dizer, ele baixa um pouquinho para se tornar não tão lesionado ao ouvido. Então, ele tem meio que um auxílio aí no sentido de defesa, quando o som ele é muito alto, mas isso não quer dizer que é totalmente eficiente. Ele tenta fazer isso para não lesionar o ouvido da gente, mas nem sempre é possível. Quando a gente coloca um fone muito alto, por exemplo, não tem jeito. Mas mais para frente, o Michel vai explicar um pouquinho. E aí a gente tem a parte do ouvido interno. O que o ouvido interno faz? Ele também ainda vai influenciar nessa mudança dessas ondas sonoras, passando de ondas mecânicas para ondas elétricas. E basicamente, assim, o trivial das funções do ouvido interno seria pegar essas informações do ouvido médio e sincronizá-las ao córtex cerebral, que é a parte do nosso cérebro que é responsável por interpretar essas informações. Então, de todos isso daí, a parte mais interna, no caso, o ouvido interno, né? Essa função triunfal dele aí vai ser essa conexão. E aí a gente passa para o próximo ponto, que é a audição. Como ocorre, né? Basicamente, eu já falei. Vamos fazer uma recapitulação. Os sons, eles vão ocorrer no meio externo. Percebe que pela própria imagem, né, a gente tem aqui essas diferenças sonoras. Repare que é como a onda ela entra pela orelha e como ela sai. Podemos dizer que essas ondas aqui são as ondas mecânicas que estão entrando. Aí a gente tem a parte externa, que é essa parte visível que a gente tem, né? O ouvido vai receber essas ondas, vão conduzi-las ao ouvido médio, que vai fazer basicamente alterações sonoras para se tornar compreensíveis. De que forma? Auxiliando no processo de modificação da onda mecânica para a onda elétrica e fazendo ajustes no sentido aí de amplitude, megahertz, enfim, mas tudo que está dentro das condições, sem ser algo também exagerado ou que possa modificar radicalmente. Mais interno um pouco, a gente vai ter o ouvido interno, que vai ser o responsável final por transmitir as informações ao cérebro, mais precisamente ao córtex cerebral, e influencia também um pouco ainda no finalzinho das modificações dessas ondas sonoras, né? De ondas mecânicas para ondas elétricas. E aí, quando termina totalmente essas informações, são cabíveis, são enviadas para essa partezinha aqui amarela, que seria basicamente os nervos, e esse nervo vai ser responsável por chegar essa informação dos nervos auditivos, né? Trazer essas informações desde o ouvido interno até o córtex cerebral, que é a parte do nosso cérebro responsável por compreender as informações que chegam ali e interpretá-las ou repassá-las ao restante do nosso corpo. Por exemplo, quando eu dou um comando, se dirige até tal local, numa forma assim, distantes, muito rápidos, o meu cérebro, essa informação chega ao meu cérebro, interpreta e eu me levanto e vou. Então, tudo ocorre numa velocidade muito rápida, e, assim, pela essa modificação que a gente fez aqui, né? Por essa representação, compreende tudo isso. Eu vou passar a fala agora para a Michelle, que vai terminar as apresentações. Bom, na fisiologia da audição, temos aí a surdez de condução, a surdez nervosa e a surdez mista. Onde a surdez nervosa ela é ocasionada devido a danos nas células ciliadas, que ficam no interior do ouvido ou no nervo auditivo. Ela transmite a informação sonora até chegar ao cérebro, como Camila havia falado, que é onde a informação é processada. Só que durante esse processo pode haver danos nas células. E também esse tipo de surdez ela se dá devido à idade, a ruídos e também por algumas doenças como a meningite e também a rubéola. Esse tipo de surdez, que é a surdez nervosa, ela é permanente. Porém, grande parte delas pode ser tratada através de aparelhos auditivos, que mais à frente eu vou falar sobre eles. Já a surdez por condução, ela é ocasionada devido a algum, digamos, dano mecânico ou estrutural no ouvido externo ou no ouvido interno. Esse tipo de perda, ele já é temporário, sendo de fácil tratamento. Os médicos podem tratar com cirurgias para poder restaurar a audição. E também, esse tipo de perda também pode se dar devido à infecção no ouvido. Já a surdez mista é a junção das duas.
a junção da surdez por condução e a surdez nervosa. E também, nesse tipo de surdez mista, se dá por pequenas coisas, como a remoção do cerume, aí ao acúmulo de cera, que a gente não consegue estar tirando com cotonete, ou por medicamentos e cirurgias. E também pode fazer uso do aparelho auditivo. Aí você pode passar aí para o partezinha do aparelho auditivo. Bom, o aparelho auditivo ele só pode ser utilizado por tipo de surdez, né, nervosa. E o aparelho ele ajuda com que a pessoa, digamos, tenha amplificação no som, porque com o aparelho auditivo ele amplifica o som, tanto do som ambiente, de onde a pessoa está, como da fala. Então é fácil não é tão fácil, mas ajuda a pessoa, digamos, conseguir ter um leve som, conseguir se comunicar com a pessoa, porque o aparelho amplifica. Então, já contribui bastante. É isso. Bom, então a gente finaliza a nossa apresentação aqui. Qualquer dúvida que a gente vai estar compartilhando o link com vocês, né? Basicamente também vamos estar colocando disponibilizando pelo YouTube. Então, qualquer dúvida que tiverem, podem comentar lá, se inscrevam no canal. Deixe seu like. Deixe o like, basicamente, né? Então, qualquer dúvida pode estar direcionando a gente no grupo da sala, ou tá disponibilizando para a gente, que vamos estar tentando tirar com vocês numa boa, ou se for algo que a gente não consiga, a gente vai estar procurando mais informações, ou no final de tudo ainda a gente tem professora para poder orientar a gente. Muito obrigada. Beijos. Beijos.